Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Livro de São João, capítulo 7, versículo 16 e o versículo 17. Podemos ler, igreja? Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Grita, meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Glória a Deus, glória a Jesus. Aqui, irmãos, nós vemos mais um ensinamento do Senhor Jesus Cristo a uma multidão que estava junto dele, muitos maravilhados do que Jesus fazia, do que Jesus operava no meio deles, no meio do povo, e também muitos questionamentos a respeito de quê? A respeito de Jesus, a respeito da doutrina que Jesus pregava. A multidão dizia: ele é bom. Outros diziam: não, é um falso profeta. Outros diziam um monte de coisa. Aleluia. Nesta ocasião aqui, foram mandados até mesmo homens para prenderem o Senhor Jesus Cristo, lembrando que Jesus estava no meio da festa dos tabernáculos. Aleluia. E Jesus estava lá no meio da festa, fazendo o quê? Pregando a doutrina de Deus. E até mesmo aqueles que foram prender Jesus não conseguiram prender Jesus naquele momento. Os servidores não conseguiram se aproximar de Jesus para prender. Era muita confusão, não da parte de Jesus, não da parte da sã doutrina que Jesus pregava, mas da parte dos religiosos, dos fariseus religiosos, dos judeus religiosos. Muita discussão. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra, mas Jesus continuava afirmando e pregando a eles, e pregando para eles a respeito das Escrituras Sagradas. Os servidores que foram prender Jesus
não conseguiram prender Jesus. Ficaram maravilhados. Com o quê? Ficaram maravilhados com as palavras de Jesus, a ponto de os sacerdotes, dos fariseus perguntarem: por que não prendeste ele? Por que não prenderam ele? E os servidores disseram: homem nunca falou tal assim como este homem falou. É maravilha! Que as palavras de Jesus, elas invadem o nosso coração, porque não são palavras mortas, são palavras vivas, verdadeiras e dignas de toda aceitação. É a palavra de Jesus. Então eles ficaram maravilhados com as palavras de Jesus. Você ainda se maravilha, irmão? Ou não? Você ainda chora com a palavra de Jesus ainda? Não. Está ruim, hein? Que a palavra de Jesus continua sendo a mesma, mas você não continua sendo o mesmo crente. Continua não. Mas a igreja não continua sendo a mesma igreja. Tem que se voltar, tem que voltar-se a ficar maravilhado com as palavras de Jesus. Os servidores não conseguiram prender. Homem tal nunca falou como este homem falou. E Jesus deixou bem claro para a multidão, e Jesus deixou bem claro para os fariseus, Jesus deixou bem claro para os judeus presentes ali, para os sacerdotes presentes ali, para toda a multidão que estava naquela festa. Jesus deixou bem claro para eles. No versículo 16 Jesus diz: Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus está falando de quem aqui, hein? Está falando do Pai Celestial. Jesus disse: a palavra que eu estou pregando para vocês não é minha. Aleluia! A doutrina que estou pregando para vocês é a doutrina de Deus Todo-Poderoso. Jesus acrescentou mais e lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Você, irmão, você, irmã, que já conhece a doutrina, você tem conhecido que este ensinamento que nós pregamos contra o pecado, contra a prostituição, contra as vaidades do mundo, contra as roupas mundanas, contra as pinturas mundanas,
contra todo ensinamento maligno do mundo. Você tem conhecido que esta doutrina é de Deus ou não? Aleluia! Você tem conhecido que este ensinamento é totalmente de Jesus ou é ensinamento dos homens? Mas aquele que tem aceitado a sã doutrina de Jesus, a sã doutrina de Deus, o santo ensinamento de Jesus, ele tem conhecido que verdadeiramente esta palavra, esta pregação, esta doutrina não é dos homens, mas é de Deus. Os crentes que estão voltando ao mundanismo estão desconhecendo que esta doutrina é de Deus, estão deixando de conhecer que esta doutrina não é dos homens. Muitos têm se afastado da santidade, do santo ensinamento da sã doutrina, porque acha que é dos homens. Aleluia! Jamais os homens falando, naturalmente falando, os homens carnal, vai pregar contra o pecado da carne. Jamais eles vão pregar contra as vaidades do mundo da carne. Então reconheça, irmão, que esta pregação, esta palavra, esta doutrina, este ensinamento é de Deus. Aleluia. Eu estou com a voz um pouco mais forte, né? Diminuir um pouco a dor. Aleluia. Mas você tem que conhecer por esta palavra, conhecer a Deus pela sã doutrina. Ninguém conhece a Deus se não for por meio da sã palavra de Jesus. Ninguém conhece a Deus se não for por meio de Jesus Cristo, por meio do ensinamento de Jesus Cristo. A Bíblia prova isto, e eu vou ler para vocês que ninguém pode conhecer a Deus, conhecer o Senhor, se não for por Jesus, se não for pela palavra de Jesus. No livro de São João, no capítulo 1, no versículo 17 e no versículo 18, a Bíblia diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18: Deus nunca foi visto por alguém. Ponto. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E Jesus disse para a multidão, e está falando para nós nesta noite: se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de
Não dar igreja para conhecer a Deus com outro ensinamento, não. Só com esse aqui, ó, é doutrina. Porque com outro ensinamento que nós estamos vendo por aí, em vez do povo conhecerem realmente a Deus pela doutrina de Jesus, estão conhecendo mais o mundo do que as coisas de Deus. Estão conhecendo mais as coisas materiais do que as coisas de Deus. Mas eu reconheço dentro desta palavra que esta doutrina não é doutrina dos homens, é doutrina de Deus. Eu reconheço porque o Espírito de Deus implantou dentro de mim, dentro do meu coração, a sã doutrina, o santo ensinamento de Jesus Cristo. Mesmo aceitando Jesus, dentro de uma igreja mundana, dentro de uma igreja que não tinha o ensinamento da santidade, mas o Espírito Santo de Deus sempre falava dentro de mim, eu no meio deles. O Espírito Santo dizia: não é assim, desta maneira. Aleluia. Então, quem nos faz conhecer a Deus tem que ser pela doutrina de Jesus. Muitos não querem mais a doutrina de Jesus. Os crentes mundanos estão fugindo das doutrinas. Os crentes mundanos daqui, eu estou falando, daqui de dentro desta igreja, estão fugindo da doutrina. Por quê? Porque não quer ouvir mais falar contra o seu pecado. Aleluia. Não quer ouvir mais falar contra a sua rebelião. Não quer ouvir mais falar contra a sua pornografia lá da internet. Estão enfiados na pornografia, na televisão, e têm se aborrecido por causa da verdade. Mas aquele que se aborrece por causa da verdade é porque está fora da doutrina de Jesus. E tem mais, a Bíblia diz em segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 13, no versículo 8, que nada nós podemos contra a verdade, senão pela verdade. E hoje não querem mais o santo ensinamento de Jesus. Querem confessar a Jesus somente com a boca, dos lábios para fora, mas fazer a vontade de Deus, não querem fazer a vontade de Deus. Os irmãos, prestem bastante atenção, que Jesus falou da vontade de Deus aqui. Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, dele quem? Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, vai conhecer se ela é de Deus ou não. O crente que está fora da doutrina de Jesus, que está fora do santo ensinamento de Jesus, ele não está fazendo a vontade de Deus. E é um perigo não fazer a vontade de Deus. E é um perigo não aceitar a vontade de Deus. Porque se não fizermos a vontade de Deus, não poderemos entrar no reino dos céus. Porque se não fizermos a vontade de Deus, não poderemos participar do reino dos céus. Como diz a Bíblia Sagrada, no livro de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É um perigo não querer fazer a vontade de Deus. É um perigo deixar a vontade de Deus, deixar o que Deus quer para você, para fazer a sua própria vontade. É um perigo deixarmos a vontade de Deus para fazermos o que a nossa carne quer. O que a carne quer: pecado, vaidade, tudo que não presta. É um perigo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o que é que Jesus vai dizer? Versículo 23: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Nunca conheci esse ensinamento maligno, a iniquidade. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão, para não bater com a cara na porta naquele grande dia, achando que vai entrar no céu de qualquer jeito, achando que vai entrar no céu de qualquer maneira. Vamos nos alinhar à palavra de Deus. Vamos nos alinhar à santa vontade de Deus, para não recebermos este apartai-vos de mim lá no dia da vinda de Jesus, lá no dia do Senhor. Então vamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é feita pela doutrina. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo. É pela doutrina. Vocês vão conhecer se é ou se não é. No versículo 18 de João, capítulo 7, a Bíblia diz mais: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Isso é para os irmãos ficarem atentos. Pregadores que se promovem a si mesmos em pregações não são verdadeiros, são mentirosos. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que busca a sua própria glória, fala de si mesmo, prega de si mesmo, ensina de si mesmo, Jesus diz que não é verdadeiro. Busca a sua própria glória, não é verdadeiro. Mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. Jesus não buscava glória para si, mas pregava e dizia: esta doutrina é de Deus, esta salvação é de Deus, esta salvação enviada é de Deus. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, dizia Jesus também aos judeus, dizia Jesus também ao povo, no capítulo 8 de João, no versículo 30, dizendo ele estas coisas, muitos crerão nele. Mas o versículo certo é o versículo 28. Disse-lhe Jesus:
quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Aleluia. Jesus não veio para fazer a vontade dele, veio para fazer a vontade de Deus, do Pai. Então, irmãos, dentro desta palavra, dentro do santo ensinamento de Jesus, que há muitos versículos da palavra de Deus, que fala de doutrina, que fala de ensinamento, que fala de santidade, que fala de graça, de salvação, de boa conduta, de palavras honestas, de roupas decentes. Tudo isso está na Bíblia Sagrada, mas os mundanos não aceitam, mas os pregadores mundanos não aceitam. Por isso nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade? Aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não é pela doutrina de Jesus, é pelos seus próprios ensinamentos, é pelas suas próprias pregações, é pelos seus próprios argumentos, é pelas suas próprias, vamos se dizer, conduta. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 7, vai falar da extrema corrupção nos últimos tempos, vai falar de tempos trabalhosos, vai falar de homens amantes de si mesmos, vai falar de traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Vai falar de muitas coisas, mas no versículo 7 a palavra de Deus diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não adianta, igreja, não adianta aprender dos homens e não aprender de Deus, aprender da letra e não aprender do Espírito Santo. Não adianta nada, porque se aprendermos somente dos homens, e Jesus vai dando mais versículos, hein? Vai dando mais versículos, porque não adianta aprendermos dos homens, que se estivermos aprendendo dos homens, se você estiver aprendendo dos homens e agradando homens, você não é servo de Jesus. Eu não sou servo de Jesus. Se a igreja estiver no ensinamento dos homens, o ensinamento dos demônios, não está agradando a Deus. Os homens podem até estar agradando, podem até estar agradando os homens, as mulheres, o mundo, mas desagradando a Deus pela iniquidade. Aleluia. Eu, porém, quero agradar a Deus e desagradar os homens. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porque persuando eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Duas perguntas. Se estivesse, escute, se estivesse ainda agradando aos homens, não
não seria servo de Cristo. Você que quer agradar, você que quer agradar todo mundo, você que quer agradar todo mundo, não, tem que agradar primeiramente a Deus. Agora, se não se agradarem de você, aí é outro problema, né, irmão? Vamos primeiro agradar a Jesus. Se agradarem de nós, aí damos glória a Deus. Se não se agradarem também, nós damos glória a Deus do mesmo jeito. Versículo 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É maravilha. Tem uma diferença muito grande, não tem, igreja? Tem uma diferença muito grande de obreiro feito pelos homens de que obreiro feito por Jesus. Tem ou não tem? Tem uma diferença muito grande de pregador feito pelos homens do que pregador feito por Jesus. Pregador feito pelos homens prega para agradar os homens, prega para agradar a igreja, para poder dar dízimo, dar voto, dar oferta, dar até mesmo o carro e a casa, a fazenda. Isso é pregador dos homens, pregador que aprendeu dos homens, feito pelos homens. Agora, pregador que é feito por Jesus, levantado por Jesus, é diferente. Ele não prega para agradar a igreja da voto, nem oferta, nem dízimo. Ele prega para agradar a Deus e salvação das almas. Deus abençoe a todos. Está aí a palavra de Deus.